Gênesis 21, 8 até o 21, amém? O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, deu para Agar comida e um odre cheio d'água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água no odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali assentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ali foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Amém? Amém. Amém. Em muitas situações de nossas vidas, usando essa passagem, esse contexto, parece que está bem parecido. Parece que nós ficamos desnorteados. Uma situação vem ao nosso encontro de uma hora para outra, e nós não sabemos o que fazer, e ficamos completamente cegos em relação ao que está acontecendo, e muito mais em relação ao que vai acontecer. Nós nem entendemos o que estamos vivendo, como vamos entender o que vai acontecer? Por isso nós precisamos pedir a Deus que nesses momentos de confusão, que nesses momentos onde você simplesmente não esperava uma situação, não contava com ela, foi surpreendido, mas aconteceu. E aí nós perguntamos: e agora? Esse agora, você pode perguntar para Deus: e agora, Deus? O que eu vou fazer agora? O que é que eu vou arrumar da minha vida? Aonde é que eu vou achar uma solução para isso? Mas a palavra de Deus diz bem claro em Provérbios 5, 21, que Deus sabe por onde você anda e tudo o que você faz. Amém? Amém. Dizem, que a reputação é algo que todos pensam, ou aquilo que outros pensam que você é. Essa é a sua reputação. Mas o caráter é aquilo que você é até quando você está sozinho. Deus conhece o nosso caráter. Deus vê o que está em secreto. A própria Bíblia diz o quê? Que quando nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, vá no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Pai em secreto, porque Ele vê o que está em secreto. Deus sabe tudo o que está acontecendo na tua vida. Deus sabe de todos os seus problemas. Deus sabe de todas as injustiças. Deus sabe de tudo aquilo que armaram contra ti. E Ele sabe exatamente como te tirar dessa situação. Você crê nisso? Amém. Deus vê, Deus enxerga, Deus sabe. E nós vamos aprender com essa história de Agar, a egípcia,
e do menino Ismael. Para te dar um pouco mais de contexto, se você nunca leu ainda todo o livro de Gênesis, vai lá e lê. Abraão era casado com Sara. Na verdade era Abrão e Sarai. Depois os nomes foram mudados para Abraão e Sara. Eles não podiam ter filhos, porque Abraão era muito velho e Sara ainda era estéril e velha também. Deus prometeu a Abraão a dar uma descendência maior do que todas as famílias da terra, Através dele, a descendência seria numerosa como as estrelas do céu, e a gente já sabe dessa história. E eles, no início, não confiaram, não acreditaram. Mas Deus deu um filho para Abraão. E esse filho era o que eles mais amavam na vida. Amém? Antes de Deus dar esse filho para Abraão, Sarai chegou para ele e falou assim: olha, Abraão, nós já estamos velhos, nós precisamos de uma criança, nós precisamos de um herdeiro, nós precisamos de uma pessoa, de um filho para dar seguimento à tua linhagem. Eu não posso te dar um filho. Vai lá e pega uma dessas escravas suas e tenha um filho com ela. E Abraão uniu-se com Agar, uma escrava que ele tinha egípcia, e dali nasceu Ismael. Mas depois disso também nasceu Isaac. Aí Sarai, que se tornou Sara, que era a mulher de Abraão, um belo dia eles estavam dando uma festa na casa deles, como diz o versículo 8, porque Isaac tinha desmamado. Ninguém dá festa na nossa cultura para isso, A criança desmamou, vai dar festa. Mas Isaac tinha largado o peito, tinha desmamado, e deram uma festa para o menino. E nessa festa ele estava brincando com Ismael. Agora, na tradução que eu li, diz que ele estava brincando com Ismael. Mas se você for olhar no original, por isso que é tão importante estudar a Bíblia, não apenas ler a Bíblia, diz que ele estava zombando de Isaac. Diz que ele estava zombando ou rindo do menino. Sara ficou queimada com aquela situação, e por causa de uma brincadeirinha de criança, ela chegou e falou: Abraão, some com essa mulher, com esse menino, que eu não quero eles aqui. O seu herdeiro é Isaac. Foi ali que começou tudo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que nós não visualizamos como Deus visualiza. Eu não falei que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está enxergando a sua situação, que Deus está enxergando a sua luta, os seus problemas. Deus sabe de tudo. Mas nós não sabemos da mesma forma que Ele sabe. Nós não enxergamos da forma que Ele enxerga. E isso aconteceu com Sara, com Abraão e com Agar. No versículo 9 diz o seguinte, vocês já leram, mas eu vou ler de novo. Certo dia Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar, estava brincando, mas rindo, zombando, com Isaac, o filho de Sara. Isso é o que aconteceu. Talvez com certeza havia muitas pessoas ali naquela festa. Todos viram a mesma cena, todos viram o mesmo episódio, mas Sara viu de uma forma, e a forma com que ela viu é uma forma que fez com que ela se irasse contra Agar e contra aquela criança. No verso 11 diz: Abraão ficou muito preocupado, ou muito atormentado por aquela situação, porque ele pensou: poxa, Ismael também é o meu filho. Ele não é o filho da promessa, mas ele é o meu filho, ele é o meu sangue. E essa egípcia nada tem culpa, porque foi eu que fui atrás dela. Aquela era a forma com que Abraão viu a situação. E no verso 16, Agar diz que ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Isso depois que ela já tinha ido para o deserto. E ela ficou sentada de longe, mas de longe onde ela estava, ela ouvia o menino chorar. Ela não queria estar nem perto. Todos os pais, que já tiveram, todos tiveram, porque todos nós somos humanos aqui. Nossas crianças adoeceram várias vezes durante a infância. E uma coisa que mais nos deixa agoniado é uma criança doente. A gente quer tirar aquilo da criança e pôr na gente. Mas nós não queremos
enxergar o sofrimento dos nossos filhos. É uma péssima situação, talvez a pior das coisas para um pai é uma criança doente. E quem é pai, quem é mãe sabe disso. Aquela mulher não aguentava nem ficar perto do filho, porque na mente dela também, a forma com que ela visualizou é: acabou. Estou aqui com meu filho, vamos todos, os dois, morrer nesse deserto de sede e de fome. Abraão ficou triste, mas ele não estava percebendo o grande problema que ele estava por vir. Sara foi egoísta. Sara não mediu as consequências, não teve misericórdia daquela mulher, muito mais a criança. E Agar, coitada, foi para o deserto com um pouco de, com um odre de água, diz a palavra, e um pouco de pão. Talvez não durava nem para um dia, para um deserto. Os olhos dos três, de Sara, os olhos de Abraão e os olhos de Agar estavam cegos, porque eles visualizaram a situação de uma forma. E eu vou te falar que para Sara, o que levou ela a ter a atitude que ela teve, o que levou ela a fazer a decisão que ela fez e a pedir ou exigir a Abraão que expulsasse Agar e o menino da presença deles, que mandasse-os para fora, foi o que? Amargura, inveja e ciúme. Ela foi a grande responsável por Abraão ter buscado Agar para ter um filho, porque não foi a vontade de Abraão. Sara falou: Abraão, vai lá e pega uma escrava, porque eu quero que você tenha um herdeiro. Depois ela, por amargura, por inveja e por ciúmes, ela estava predisposta a levantar-se contra Agar e Ismael. Eu vejo que aquilo ali foi apenas um contexto. Ela já devia estar esperando alguma coisa acontecer, porque ela estava predisposta a levantar-se contra Agar e aquele menino. Quando ela viu aquela cena de um menino zombando com dela, porque nós nos tornamos crianças, a maioria de nós assim. Quando você vê um menino dando na cara do teu menino, o que você quer? Você quer ir lá e fazer o quê? Você quer ir lá e você mesmo defender o teu filho, não é verdade? Porque nós até que voltamos a ser crianças, quando coloca o nosso filho no meio. Lá no Brasil, naquelas peladas lá de futebol, você pode xingar o que for lá, você pode fazer o que quer, mas não pode falar da mãe do sujeito de jeito nenhum. Porque se falar da mãe, aí acabou. Mas você pode xingar tudo, pode fazer tudo. E com a mulher, com Sara, naquela situação, era isso que estava levando ela a tomar aquela atitude. Já Abraão, ele foi dominado pela tristeza, pelo pesar e pelo remorso. Tristeza por quê? Tristeza porque agora ele teria que desfazer de um filho. Até Deus veio e conselou, falou: Abraão, não se preocupe, faça o que Sara está te pedindo para fazer, porque Isaac é o teu herdeiro, é o filho da aliança, o filho da promessa, mas Ismael também vai ter uma descendência abençoada. Eu vou me encarregar disso. Aí facilitou um pouquinho para ele, mas ainda assim eu penso, ele teve que liberar o seu filho. Ele não pode ter ficado feliz com aquilo. Então ele estava triste, ele estava com pesar e remorso. Remorso por quê? Talvez ele pensou: se eu não tivesse tido um filho com essa escrava, eu agora não estaria sofrendo, porque você não pode ter saudade daquilo que você não tem, ou nunca teve. Isso é o remorso. Já Agar estava angustiada, decepcionada e com medo. Angustiada por quê? Porque ela estava lá no canto dela, ela estava sendo uma escrava, servindo, fazendo o que ela tinha que fazer. Ela estava lá até que o Senhor dela veio chamar ela para ir deitar-se com ele, para ter um filho com ele. E agora ela se sentiu abandonada, decepcionada. O que eu fiz para merecer isso? O que o meu filho fez para merecer isso? E com medo. Era um sentimento de limitação.
Então a predisposição de Sara limitou a forma com que ela enxergou a situação. A impotência de Abraão limitou a forma com que ele entendeu a situação. E a limitação de Agar também influenciou ou limitou a forma com que ela viu aquela situação. Você percebe que isso é tudo o que acontece conosco também? Quando nós enxergamos um problema, nós já estamos com a cabeça feita, nós já estamos com uma ótica definida, nós já, fechamos a caixinha, já colocamos até chave, e ficamos ali naquele conceito, naquela forma de pensar que vai nos afetar na forma de agir. E nos esquecemos que Deus também está vendo a mesma coisa. Que Deus está vendo o que você não está vendo. Que Deus está vendo todos os detalhes escondidos. Que Deus está vendo todas as perspectivas. Por que é tão bom, muitas vezes você fazer um debate? Você quer fazer, você tem um projeto, você tem uma ideia, algo na igreja, um ministério, um evento. O que a gente faz? Vamos fazer uma reunião. Por quê? Porque cada um de nós individualmente não temos a perspectiva de tudo. Nós precisamos uns dos outros. Mas Deus tem todas as visões possíveis, porque Ele é Deus e Ele sabe o que está acontecendo. O ser humano não consegue enxergar como Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê o quê? O coração. Deus vê o secreto. A palavra diz isso lá em 1 Samuel 16:7. E só quando nós nos tornamos mais espirituais é que nós começamos a olhar com a ótica de Deus. Davi recebeu, o título de um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque Davi estava em constante oração. Porque Davi estava em constante comunicação com Deus. Ele estava tão íntimo de Deus que ele enxergava como Deus, ou semelhante a Deus. Por isso o coração dele era parecido com o de Deus. Mas a palavra diz lá em 1 Coríntios 2:14, que é isso que nós precisamos. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo entendê-los. Essas verdades são loucura para uma pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Existem situações que não podem ser racionalizadas, que não podem ser compreendidas, que o que você sabe, o teu conhecimento não faz nenhuma diferença. Isso está falando aqui, que nós não podemos nem entender. E que é loucura para uma pessoa tentar entender. Só nos achegando a Deus que nós podemos ver os caminhos dele. Qual que foi o verso que eu li aqui na abertura? Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus planos não são os seus planos. É exatamente isso. Se nós quisermos conhecer os pensamentos de Deus, se nós quisermos conhecer os planos de Deus, se nós quisermos enxergar como Deus enxerga, a única forma é indo lá para 1 Coríntios 2,14 e entender que nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos de oração, nós precisamos de nos santificar, nós precisamos espiritualizar a nossa vida. O contrário disso são as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 e 21, até 21, que tudo que é obra da carne nos cega, nos tampa a visão. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse:
os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Você pode entender que dessas obras da carne aqui, o que estava afetando Sara? Eu já vou olhar aqui, ó. Estava afetando para ela inimizade, ela não era amiga de Agar. Estava afetando ela ciúmes, ela tinha ciúme de Agar. Acesso de raiva, ela estava com raiva dela. Desunião. Tudo isso, as obras da carne, os nossos pecados. Ninguém aqui na igreja, eu não creio que não existe ninguém aqui na igreja que faz tudo isso aqui. Que quem faz tudo isso aqui nunca se converteu. Não é um cristão. Não é nem religioso, nem se fosse de outra religião. Mas nós cometemos essas coisas de vez em quando. Nós cometemos talvez um desses pecados todo dia. Nós temos dificuldade com algumas dessas coisas. E essas obras da carne, elas impedem que nós enxerguemos as coisas com a ótica de Deus e nos afastam de Deus. A diferença é que quem não tem Jesus e comete tudo isso aqui não receberá o reino de Deus, está dizendo aqui. Mas aquele que tem Jesus e se arrepende e confessa, ele recebe todo dia uma carta branca. Amém. Todo dia ele recebe uma folha em branco. Todo dia ele recebe um perdão, uma nova tentativa. Ok, eu te perdoo. Vai, não peque mais. Foi o que Jesus falou. Perdoados estão os seus pecados, mas vai, não peque mais. Mas nós não conseguimos enxergar pela ótica de Deus por causa disso. Então você quer uma solução para os seus problemas? Você não pode ter solução para os seus problemas se você continuar enxergando os seus problemas da forma com que você enxerga os seus problemas. Você tem que pedir: Senhor, me revela, me mostra como é que o Senhor está enxergando a minha vida. Como é que o Senhor está enxergando os meus problemas e os meus desafios? Me revela, Senhor, no nome de Jesus. Porque se eu tivesse a solução, já tinha feito há muito tempo. Quem é que vai querer viver um problema mais do que um segundo, se você pode se livrar dele? Mas enxergar na ótica de Deus vai te ajudar. Então a primeira coisa é essa: é enxergar como Deus enxerga, e só há uma forma: achegando-se dele. A segunda coisa é que Deus vê também o que nós não podemos ver. Lá no verso 17, Deus ouviu o choro do menino. Agar já tinha desistido. Para ela já tinha desistido completamente. Ela já estava num canto e deixou o menino no outro. Ela não queria lidar com o choro do menino porque era muita dor para ela, mas ela já tinha desistido. Mas no verso 17, a Bíblia diz que um anjo de Deus veio do céu, chegou perto de Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. Não tinha ninguém lá naquele deserto, só tinha ali naquela região Agar e esse menino. Mas Deus enviou o anjo para falar: Agar, o que você está preocupada? Por que você está chorando? Não se preocupe, porque Deus ouviu o choro do menino aí mesmo onde ele está. Enquanto Agar e Ismael estavam sozinhos ali naquele deserto, Deus ouviu. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Deus está contigo, Deus está ouvindo, Deus está enxergando tudo. Agar pensou que naquela solidão dela, ninguém viria ao encontro dela. Era um deserto. Deserto. Naquela época não tinha carro ainda, não tinha helicóptero, não tinha caminhão. As pessoas andavam a pé no deserto. E ela estava caminhando por um deserto que ela não conhecia. Mas Deus estava junto com ela. E no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus fala anjo, com letra maiúscula, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que às vezes aparece anjo com letra minúscula.
Mas essa passagem diz anjo com letra maiúscula. E a teologia concorda que anjo de letra maiúscula só apareceu na Bíblia quando era Deus falando através de um anjo. Era o próprio Deus se manifestando através de um anjo. E Deus chegou e mandou um anjo para falar com Agar, lá no deserto, aonde ela achava que ela estava sozinha. Deus pode ver todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares e Ele conhece de todas as coisas. É por isso que Ele vê tudo. Provérbios 15:3 diz: o Senhor vê o que acontece em toda parte. Ele está observando a todos, tanto os bons quanto os maus. Todas as suas boas ações Deus vê, todos os seus pecados escondidos Deus vê também. Tudo, nada escapa da visão de Deus. Nada escapa. Nós podemos esconder as coisas de pessoas, mas nunca de Deus. E nós não conseguimos ver melhor por causa de Isaías 55, 8, 9 que eu li. Mais uma vez eu repito, por quê? Porque os nossos pensamentos não são como os de Deus, e porque os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus. Precisa haver uma situação, uma saída para a sua situação, irmão? Pergunto mais uma vez. Jesus é a porta e o caminho para isso. Jesus disse o que? Eis que estou na porta e bato aquilo que ouvi, a minha voz, né? Entrarei e cearei com ele na tua casa. E ele também diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele revela as coisas. É como se caísse a máscara, né? No dia que nós aceitamos, entregamos a Jesus com a nossa vida e aceitamos a Ele como nosso Salvador e nosso Senhor, cai muita máscara. Não somente você enxerga o que você nunca enxergou antes, como Ele continua te revelando mais. Verdade. Como o discipulado do próprio Jesus com nós, continua nos revelando a cada dia mais e mais coisas. Então nós não enxergamos como Deus enxerga, e Deus enxerga como nós. Ele enxerga as coisas secretas que nós não vimos. Aquela escrava no deserto junto com seu filho, Deus estava lá. Deus estava lá. Mas existe mais uma coisa. No verso 19 diz: então Deus abriu os olhos de Agar. Olha como a palavra descreve, né? Abriu os olhos de Agar. Por quê? Deus está falando, né? Agar estava cega, e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Agar já não imaginava como seria futuro. Para ela já tinha acabado o futuro. Ela só estava esperando a morte chegar. Mas Deus abriu os seus olhos e ela viu um poço de água. Agora eu não sei se aquele poço já estava lá, ou se Deus colocou ele lá. A solução dos nossos problemas está na nossa cara, e nós não enxergamos. Às vezes ela não está, mas Deus vai lá e coloca. Não é verdade? É Deus. Você já passou por situações onde você pensa assim: como eu não pensei nisso antes? Como é que eu não vi isso? Porque depois que acontece, né, fica tudo muito óbvio. Depois que você descobre, né, a resposta da prova que você não sabia, fica óbvia. Tudo fica óbvio depois que é revelado. Porque às vezes está diante dos nossos olhos, mas mesmo que nós tenhamos olhos e visão, não enxergamos, estamos cegos como Agar. E às vezes Deus coloca alguma coisa onde não existia, porque Ele pode fazer isso. É Deus. Então eu quero te dizer, meus queridos, a solução dos teus problemas hoje já está diante de ti, ou Deus pode colocar diante de ti. Você crê nisso? Amém. A sua solução, a sua vitória está diante de ti, ou Deus vai fazer com que ela se apresente a ti. Só falta que você abra os seus olhos, mas os nossos olhos só podem ser abertos por Deus. O verso 19 é isso. A terceira coisa é isso: Deus revela a visão dele para nós. Amém. Deus mostra. Agar já não imaginava, mas Deus mostra.
Deus ainda fez mais. Ele não só revelou a solução imediata, porque a solução imediata de Agar era o que? Era a água. A água. Eles estavam no deserto. Você pode suportar muitos dias sem comida, mas sem água não. Precisava de água. Ontem eu estava vendo esses programas bobos aí. Eu estava num campeonato de futebol com meu filho, e Dara estava dormindo, estava deitada na cama com a gente, vendo um programa que falava de... era 2 pessoas que eram abandonadas, esses programas de reality. 2 pessoas são abandonadas numa ilha deserta, sem nada. E eles têm que sobreviver lá 21 dias. Depois eles vêm e resgatam as pessoas. Eu percebi, a primeira coisa, eu vi acho que 3 casais. A primeira coisa que eles buscam, quando eles começam, quando eles chegam lá na ilha, a primeira coisa era, vamos ver aonde tem água. Eles não estão preocupados em achar comida, eles não estão preocupados em nada. Aonde é que tem água? Nós precisamos de uma fonte de água, nós precisamos cavar poço, nós precisamos de achar aonde tem água. Porque se tiver água, depois a gente vai achar aí qualquer coisa para comer, a gente se vira. Mas no deserto tem que ter água. Mas Deus deu muito mais do que água. Você está querendo alguma coisa? Deus quer te dar essa coisa que você está querendo, mas Ele quer dar muito mais. Deus, Ele revelou para Agar a solução. Olha o poço aí, abre os seus olhos. E ali estava o poço. E eu, como disse, eu não sei se aquele poço já estava lá, mas Agar já estava tão desanimada, tão cansada, tão desnutrida, tão desidratada, que ela já não conseguia ver mais nada. Ou talvez Deus literalmente colocou o poço lá milagrosamente. Mas o que me importa como é que Deus vai fazer? O que me importa é que Ele faça. E Ele vai fazer. Mas para Agar Ele também anunciou o futuro de Ismael. No verso 18, Deus revela o futuro de Ismael. Aquele poço foi solução dos problemas imediatos. Mas ela se estabeleceu ali, diz a palavra. Se você continuar lendo o texto, diz que eles ficaram ali. Porque aonde há água há vida. E se estabeleceram ali. E Ismael se tornou um grande flecheiro. E também arrumou uma mulher egípcia que ela arrumou para ele. E foi um homem abençoado. Não foi só água não. Quando nós estamos cegados pelos nossos problemas, talvez a única coisa que nós pensamos é o problema. A gente fica fixado no problema. Pode ser uma dívida, olha, eu só quero pagar essa dívida, eu quero pagar essa dívida, eu quero pagar essa dívida. Pode ser um relacionamento, Senhor, eu quero um casamento, ou eu quero a solução para esse problema com meu marido, com a minha mulher, ou é uma doença, eu quero me livrar dessa doença. A gente só fica fixado ali naquela coisa. Mas Deus, para isso, para Deus não é nada. E Deus quer dar muito mais do que isso. Talvez você se sinta um pouco num deserto às vezes, né? Quem sabe hoje mesmo, essa noite. Quem sabe você está sentindo como se você estivesse literalmente num deserto, né, virtual, aonde você se sente decepcionado, abandonado, qualquer situação, mas você não consegue enxergar a solução para os seus problemas, você não consegue se desvencilhar dos seus problemas, e você não consegue nem mais agir porque está cansado. Quando a gente chega num ponto de exaustão, que é onde estava Agar, ela estava exausta. Uma mãe não desiste do filho por qualquer coisa não, confia nisso? Para ela chegar no ponto de falar assim, vou colocar o meu filho ali, eu vou me sentar aqui, vou só chorar e esperar a morte chegar, ela já devia estar completamente acabada. Ela já não deveria estar conseguindo dar nem mais um passo. Essa é uma atitude normal de uma mãe. E eu imagino que ela fez tudo o que ela podia fazer, mas ela chegou a um limite de exaustão. Mas o que a palavra diz? Quando estamos mais fracos, é quando estamos mais fortes. Quando você está mais fraco, sabe o que acontece? Você já desistiu de você mesmo. Aí é que vem a tua força, porque você já desistiu de você mesmo.
Você já esvaziou-se de si completamente. E Deus, só tem uma coisa que pode agora preencher: Deus. É por isso que nós estamos fortes como estamos fracos. O que é que Jesus prometeu lá em João 4,14? Ele disse que farei jorrar vida eterna para você. Amém. Eu sou fonte de água viva. Se nós temos Jesus, jamais teríamos sede. Promessa de Deus, promessa dele. Deus fez fluir ou faz fluir um rio de águas vivas em nossas vidas. Amém? Amém. Deus vai revelar para você a solução dos seus problemas. Eu não sei, eu posso ajudar. Nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar as pessoas que nós amamos. Nós queremos ajudar. Tudo que nós pudermos fazer por um filho a gente faz. Tudo que nós pudermos fazer por uma ovelha a gente faz. Tudo que nós podemos fazer por um amigo, um familiar, nós queremos fazer. Mas Deus sabe de tudo. Se todo mundo falhou, Deus não falha. E Ele vai abrir os seus olhos espirituais. É por isso que eu quero orar para você agora e ministrar na tua vida, que Deus derrube a venda que está sobre os seus olhos. E eu não digo isso em forma de criticar, não, queridos. Não é uma crítica, porque muitas vezes também os meus olhos estão tampados. Quem é que pode dizer que sabe disso, de todas as coisas? Nós vivemos situações parecidas toda semana, não é de vez em quando, não. Nós somos humanos. Nós precisamos de revelação. Revelação de Deus. Revelação é aquilo que você, olha, é diferente de conhecimento. Conhecimento, você vai lá e lê um livro 10 vezes, você vai saber ele todo. Se não foi suficiente, vai lá e lê mais outras 10. Uma hora você vai decorar o livro todo. Mas revelação é quando Deus revela aquilo que não está ali. É uma sabedoria diferente. É algo espiritual. E às vezes nas nossas vidas está precisando disso. De uma revelação divina. De uma revelação do próprio Deus. Que Deus envia um anjo para você. Os anjos que estavam à disposição de Deus naquela época são os mesmos que estão hoje à disposição de Deus. Os mesmos. Os mesmos 2/3 de anjos que estavam lá com Deus naquela época, eles estão com Deus hoje. E Deus pode dar ordem aos anjos a virem à tua vida e abrir os seus olhos. Somente Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai,